Esse vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei aqui pro canal. Inclusive é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, a primeira eu joguei fora porque ficou muito confuso, mas vamos lá, a gente vai conseguir. Oi pessoal, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo do Transdiário. Pra você que não me conhece, eu sou um homem trans e no meu canal eu falo sobre várias coisas relacionadas à transição e à identidade de gênero. Hoje eu vou falar sobre destransição, ou seja, sobre aquelas pessoas que decidem reverter o processo de transição por alguma razão. Na verdade, eu não quero falar sobre as pessoas que destransicionam, porque eu nunca passei por isso e eu acho que cada um é livre pra fazer o que quiser da vida e pra tomar as decisões que acha que são certas. Eu quero falar sobre as notícias que saem sobre a destransição. Essa semana eu li um texto no Globo que fala sobre o aumento do número de grupos que discutem a destransição na internet. E a primeira coisa que passou pela minha cabeça é, gente, a gente tá na internet, né? Aumentou o número de qualquer assunto sendo discutido, aumentou o número de grupos, aumentou o número de pessoas falando sobre isso. Mas vamos lá. O que eu quero saber mesmo é se aumentou o número de pessoas que estão fazendo a destransição. Eu quero saber quantos por cento é a taxa de pessoas que destransicionam em relação ao número de pessoas que transicionam. Pra gente ver se esse número tá realmente aumentando, se mais pessoas estão destransicionando em relação às que estão começando a transição, aí a gente tem mesmo que, como comunidade, olhar para esse movimento e entender por que ele tá acontecendo. Aí esse texto conta a história de algumas pessoas que decidiram destransicionar, mas não fala muito sobre a razão dessas pessoas tomarem essa decisão. Só fala por que elas decidiram transicionar de uma forma bem rasa e aumenta muito o processo de destransição. Para mim ficou parecendo que o intuito do texto era alarmar pessoas que acham que são trans ou que sentem que são trans para desencorajar essas pessoas. Tipo, olha, tem gente que se arrepende, toma cuidado. O que reforça ainda mais aquela ideia de quem é trans de verdade não tem dúvidas. Gente, todo mundo tem medo. Todo mundo se questiona em algum momento. A gente vive numa sociedade extremamente cisnormativa, sabe? É completamente normal ficar em dúvida ou ficar com medo em alguma parte do processo. O que é importante falar sobre a destransição e que o texto não fala são as razões pelas quais as pessoas decidem destransicionar. Pra gente tentar ao máximo diminuir o número de pessoas que fazem esse movimento, sabendo que a gente não sabe qual é esse número, porque nunca foi feito um levantamento, a gente não tem dados concretos de quantas pessoas hoje destransicionam no Brasil. Bom, de uma maneira geral, dos relatos que eu vi, existem dois grandes motivos, que é a transfobia, expectativa versus realidade. Muitas pessoas desistem da transição por causa da transfobia. E se parar pra pensar bem, é muito difícil, né, pra gente, quando a gente chega no momento que a gente se encontra, que a gente começa a ser feliz com a gente mesmo e com a nossa identidade, a gente sofre preconceito na hora de arranjar um emprego, é rejeitado numa relação afetiva. Quando tá paquerando os crush. E ainda sofre violência só por ser quem você é. A transfobia é um assunto que merece a nossa atenção enquanto sociedade. A gente vive no país mais transfóbico do mundo. O Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo inteiro. Mais do que construir um texto para desmotivar pessoas trans a fazerem a transição, é importante a gente discutir como a gente, como sociedade, pode criar um lugar mais acolhedor para as pessoas que estão transicionando ou que vão transicionar. E a outra grande razão é a questão da expectativa e realidade, né? As pessoas não se sentem satisfeitas com o resultado da terapia hormonal ou de alguma cirurgia e decidem reverter o processo. Sobre isso, a gente precisa discutir a importância de ter um bom acompanhamento psicológico para as pessoas trans, de ter psicólogos preparados para atender pessoas trans, de ter psiquiatras preparados para atender pessoas trans, endocrinologistas, cirurgiões preparados para atender essa população. Bom, eu sou fã número 1 de terapia. Eu acho que se todo mundo no mundo fizesse terapia, a gente estaria num lugar muito melhor hoje. E durante a transição, então, é mais importante, porque a gente está mexendo com uma coisa tão central nossa, que é a nossa identidade, que é muito importante a gente ter uma ajuda para conseguir se entender, para conseguir se enquadrar nesse novo lugar que a gente quer ocupar. Em relação aos outros médicos, tipo endocrinologistas e cirurgiões, é importante a gente discutir o quanto a gente precisa de médicos preparados para explicarem pra gente o que são
efeitos esperados de uma terapia hormonal, efeitos colaterais, quais são os resultados que eu posso esperar de uma mastectomia, por exemplo, quais são as técnicas que estão disponíveis, o que eu preciso ter de condições físicas para conseguir o resultado que eu quero. Isso tudo é muito importante deixar muito claro para as pessoas que estão passando pela transição, para quando elas forem tomar uma decisão em relação a fazer cirurgia ou não, tomar hormônio ou não, elas estão com todas as informações disponíveis para tomar a melhor decisão. E além disso tudo, o que eu acho que é mais importante é a gente conseguir desfazer essa ideia de que a transição é um caminho linear e único, que tem umas etapas que todo mundo precisa passar. Ou seja, tem um início, tem um meio, tem um fim. Não, cara. A transição é uma coisa extremamente individual. Cada transição é única. A minha transição é completamente diferente de outras pessoas, porque eu sou completamente diferente de outras pessoas. O que me incomoda talvez não incomode o outro. E você não é mais ou menos trans porque você não quer tomar hormônio, você não é mais ou menos trans porque você não quer fazer a mastectomia ou a cirurgia genital. A gente não pode deixar ser levado por essa ideia de que existe um pacote completo da transição e que você precisa passar por todo ele, senão você não é trans o bastante. Então, para finalizar, mais importante do que a gente criar essas notícias que só deixam as pessoas trans mais angustiadas e mais inseguras, a gente precisa discutir sobre uma sociedade que seja mais acolhedora para as pessoas trans. A gente precisa evoluir enquanto sociedade. A gente precisa evoluir enquanto Estado. A gente precisa evoluir no nosso campo médico para que as pessoas trans consigam estar bem amparadas quando elas decidem passar pelo processo de transição. E só um último recado aqui para Luísa Souto e para Juliana Reg, que escreveram o texto do Globo. Não se fala cirurgia de mudança de sexo, gatas. Se vocês vão escrever sobre pessoas trans, pelo menos tenham o trabalho de pesquisar sobre os termos que a gente usa na comunidade para não desrespeitar ninguém, né? Porque fica feio. Turn down for what? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo de luz e até semana que vem. Tchau, tchau.